Dando continuidade, convidamos para ocupar a tribuna o professor doutor Fausto Forest, do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Botucatu, para sua apresentação. Graduado em História Natural na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, Universidade de Campinas, mestre em Genética e Melhoramento Vegetal pela Exalc USP, PhD em Genética e Biologia Celular pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade do Texas, em Houston, professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, onde tem trabalhado desde 1969. Responsável pela disciplina de Biologia Celular no curso de Graduação e de Genética e Evolução de Peixes, nos programas de pós-graduação em diferentes instituições. Desenvolve pesquisas em Biologia e Genética de Peixes, tendo cerca de 328 publicações na forma de artigos científicos, além de 2 livros e 18 capítulos de livros. Orientou 55 dissertações de mestrado, 44 teses de doutorado e realizou a supervisão de 18 projetos de pós-doutorado. Responsável pela criação do Laboratório de Biologia e Genética de Peixes da Unesp de Botucatu, onde realiza pesquisas sobre os peixes das águas interiores e marinhas. Participa do grupo de pesquisa no Brasil e no exterior, tendo desenvolvido trabalhos em parceria com a ICMBio, CEPTA e IBAMA de Pirassununga. Laboratório de Genética de Peixes do Instituto de Biociências da USP, Laboratório de Genética e Evolução da UFSCar, Laboratório de Genética de Peixes da Unesp de Bauru, Centro de Aquicultura da Unesp, CAUNESP, Laboratório de Genética da Universidade de Santiago de Compostela, Lugo, Espanha, Laboratório de Evolução Molecular do Museu de História Natural de Paris, Universidade de São Marcos, na Argentina, Universidade de Granada, na Espanha, e da Universidade de Alvargue, em Portugal. É pesquisador 1A do CNPq, coordenador de projetos de citogenética e estrutura molecular de peixes neotropicais. Também desenvolve pesquisas sobre identificação de espécies e estrutura de populações de peixes, de águas interiores e marinhos, utilizando marcadores genéticos moleculares. Participou de trabalhos como pesquisador convidado do Museu Nacional de História Natural, em Paris. Como atividades gerais, atuou como presidente da Comissão Permanente de Avaliação da Unesp, como tesoureiro e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética, como diretor do Centro de Aquicultura da Unesp, como coordenador e vice-coordenador do curso de pós-graduação em Ciências Biológicas, áreas de Genética e Zoologia da Unesp de Botucatu, como presidente da Fundação do Instituto de Biociências, como chefe do Departamento de Morfologia do Instituto de Biociências, foi homenageado como geneticista do ano de 2015 pela Sociedade Brasileira de Genética. Atualmente é membro efetivo da Academia Brasileira de Ciências, é editor associado da revista Genetics and Molecular Biology e consultor científico da FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP e de outras instituições financiadoras de pesquisa, bem como é assessor de revistas da área de Genética e Evolução. Foi indicado este ano como professor emérito pela congregação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Com a palavra, o professor Fausto. Agradeço essa apresentação longa aí, mas não precisava tanto, né? A gente tem trabalhado com vontade, com dedicação, e eu acho que isso é importante, né? Bom, eu vou falar aqui, fui convidado a falar sobre trabalho, carreira e prazer em trabalhar. Para o tempo que me foi dado, então eu não sou muito versado em falar de improviso, contar montes de histórias. Eu vou ler aqui o que eu preparei aqui para falar brevemente para vocês, né? Então, eu escolhi trazer algumas reflexões extraídas da minha trajetória de quase 47 anos de carreira universitária. Algumas reflexões apenas, não é 47 anos, um por um, que expressam o sentido do meu trabalho na Unesp, universidade pública que
com humildade, considero ter ajudado a construir. Faço essa apresentação agradecendo aos organizadores por terem se lembrado do meu nome para fazer parte desse grupo de professores chamados inspiradores, né? Eu tenho muito orgulho disso. E foi também muito prazeroso estar aqui, porque pude rever alguns companheiros aí e eles que me trouxeram recordações daquela pasta azul lá, que foi um transtorno naquela época, né? Embora a intenção fosse essa que o Grandini falou aqui, seria ajudar o pessoal a encontrar caminhos que hoje a gente tem com facilidade na internet, em qualquer telefone, em qualquer celular, você acha mais coisas do que encontrava na pasta azul, é evidente, mas naquela época era o único meio de sintetizar num documento se alguém precisasse de fazer um requerimento para fazer pedir um afastamento, por exemplo, para o departamento, era uma orientação. E no contexto da época de uma greve por salário, de mudança de CPRT para CPA, o pessoal pegou no pé da gente mesmo, falou que aquilo ali era para massacrar os docentes, né? E na verdade não era, era para ajudar. Bom, olhando para vocês aqui, jovens docentes recém-contratados, eu me vejo chegando em Botucatu em 1970, que eu fui contratado em dezembro de 1969, então no pré-cambriano ainda, né? Para assumir uma disciplina de citologia no departamento de morfologia da então FCMBB, da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que era um instituto isolado daquela época. Estava terminando o meu mestrado em genética, como foi falado aqui na Exalc, depois de ter cursado História Natural em Rio Claro e de ter sido professor de ciências biológicas por 3 anos no ginásio, que era como era chamado o ensino fundamental da época, que foi uma experiência marcante na minha vida, porque ensinar para jovens, para crianças, às vezes é mais complicado do que para ensinar na pós-graduação. E é ali que a gente pega uma experiência assim, mais fundamentada em escutar o aluno, em ficar perto do aluno, em tentar entender as necessidades do aluno, porque a matéria a gente sabe o que tem que dar, mas como é que a coisa é vista de lá para cá, não é? Então essa experiência no ginásio foi muito importante. Bom, eu estava animado naquela época que eu cheguei em Botucatu e cheio de planos, né? A gente é alucinado, né? Eu sei que vocês estão alucinados também. E eu continuo assim, meio alucinado até hoje. Agora, eu espero que vocês também estejam nesse nível de envolvimento com as coisas que vocês estão acabando de assumir agora. Então, nesses anos todos, sempre trabalhei no departamento de morfologia, lecionando a disciplina hoje denominada Biologia Celular, de forma direta para os alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Medicina, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Agronômicas e Engenharia Florestal. Porque lá no IB, no Instituto de Biociências, a gente faz parte do plano básico de ensino que dá aula para todos os cursos do campus. Isso era feito num rodízio de responsabilidades e de colaboração com os demais docentes da disciplina, porque você imagina colocar um docente para cada disciplina, ia ser uma loucura, para cada curso, ia ser uma loucura. Então a gente se revezava na teoria, na prática e na responsabilidade pelas disciplinas, né? E a partir de 1975, essa atividade didática se estendeu também para os cursos de pós-graduação, e foram incontáveis as experiências significativas com o ensino do método científico
e com a formação científica dos meus alunos de graduação, de mestrado e doutorado, e também com os estagiários e orientados do laboratório. Para mim, uma extensão da sala de aulas. Após minha aposentadoria compulsória, não estou novinho, não. Há 2 anos, pude continuar a ministrar aulas na pós-graduação como professor voluntário no departamento de morfologia, e é um trabalho que continuo a realizar com prazer. Eu falo para o pessoal que agora que a coisa ficou boa para trabalhar, né? Porque a gente trabalha de uma maneira mais dirigida. Então eu trago aqui uma reflexão de Novaski que reforça esse meu sentimento de prazer em trabalhar com a formação. Os títulos acadêmicos que o professor adquiriu só têm sentido na medida em que, entre outras finalidades, lhe propiciam encontros com gente, encontros que, através dos conteúdos arduamente adquiridos na pesquisa, resultem num bem-querer que é o sabor do saber. Vendo vocês chegando agora para trabalhar na nossa instituição, é muito bom apresentar uma universidade ainda jovem, mas com uma estrutura qualificada e sólida e com boa colocação no ranking das universidades. Quando cheguei na FCMBB, encontrei um prédio de um antigo hospital ainda por completar a construção e com o desafio da implantação dos cursos e consolidação da instituição, de conseguir novas construções para abrigar departamentos, laboratórios, biblioteca e salas de aula. Éramos, então, vinculados à CESESP, Conselho de Ensino Superior do Estado de São Paulo, e essa situação permaneceu até a criação da Unesp em 76. Refiro-me a essas lembranças com saudades de um tempo de muitos desafios, muita luta, mas também de muita construção, que possibilitou chegarmos até aqui e nos darmos conta de como a Unesp cresceu. Continuando a fazer comparações, no início das minhas atividades em Botucatu, comecei a trabalhar em pesquisa na área de citogenética, com tudo para fazer e criar. Muitos de vocês irão participar de grupos de pesquisa solidificados e já estruturados. Outros terão de desbravar e construir as bases dos seus instrumentos de pesquisa. Considero que as duas condições apresentam vantagens e desvantagens, e é a capacidade e a dedicação do pesquisador que fazem a diferença. Não me envergonho de afirmar que eu, pessoalmente, demorei um pouco para encontrar o meu ponto de assentamento. Após uma rápida passagem por pesquisa com insetos, os trabalhos e as publicações iniciais foram com anfíbios, tema da minha dissertação de mestrado, numa parceria muito produtiva com professores de outros departamentos e também de outras instituições de pesquisa. Nesse período ainda de reconhecimento de território, de crescimento intelectual, ressalto a importância do trabalho em colaboração e a associação com pesquisadores e laboratórios de referência, que me abriram muitas portas e janelas também, né? Essa iniciação na citogenética de vertebrados foi essencial porque me deu as bases para iniciar estudos em genética de peixes, área na qual continuo até hoje, que tem me trazido muita satisfação e resultados significativos, e por meio da qual aprendi a construir ciência e a conquistar ótimas parcerias. Não vou enumerar aqui as associações que já foram referidas e colaborações realizadas, mas elas têm sido constantes, estabelecendo uma convivência salutar com pesquisadores e com alunos e orientandos das mais diversas regiões do Brasil e também do exterior. É importante ressaltar
esta oportunidade ímpar que a universidade pública oferece a seus docentes e alunos. Ampliar e aprofundar as fronteiras do conhecimento e do trabalho de parceria. Aqui trago outro pensamento de Lao Tse, que expressa bem o que penso sobre a carreira acadêmica e o trabalho em parceria. A vida é um caminho, ninguém pode caminhar pelo outro o caminho que é do outro. Uns podem ir no caminho com os outros, sendo-lhes companheiros. Eu falo isso porque a competição, ela é salutar. A competição por crescimento na carreira, mas até um limite, porque você precisa ter companheiros de jornada, companheiros de construção do conhecimento. E isso você não faz dando cotovelada nos outros para subir um pouquinho mais, porque vai ter alguém que faz isso com você também. Então eu acho que a colaboração é que é importante, e não se envergonhem de falar que não sabem as coisas. A gente não sabe muita coisa mesmo. A gente é um aprendizado a vida toda de tudo. Então, tendo coisas que você não sabe e tendo uma fonte de conhecimento, vocês devem buscar. Eu sempre fiz isso. Eu não me importei em falar que eu não sabia das coisas, não, e corri atrás do conhecimento, né? Então, refletindo sobre as minhas atividades de pesquisa e ensino, acredito que tem contribuído para a consecução dos objetivos da Unesp, que, como universidade pública, deve ter na extensão o seu ponto de partida e chegada, especialmente na área biológica. Muitos projetos dos quais participo respondem a questões de conservação e biodiversidade, tendo a pesquisa básica e o domínio de conhecimentos e técnicas de manejo como suporte. É evidente que o envolvimento com o ensino, a pesquisa e a extensão leva necessariamente à necessidade de compreensão dos passos administrativos que governam a atividade universitária. Nesse sentido, a minha experiência como docente da Unesp abrangeu uma boa diversidade de instâncias da administração da universidade: conselho e chefia de departamento, congregação, coordenação de cursos de pós-graduação, CEP, direção de centros como o CAUNESP e participação de atividades de assessoria na reitoria. Apesar das dificuldades inerentes aos diferentes cargos que assumi, em particular na reitoria, a experiência administrativa também foi importante na minha carreira acadêmica, principalmente pela oportunidade de ampliar a minha visão da universidade pública e os seus desafios, e de conviver com profissionais respeitados em suas áreas e servidores técnicos dedicados e responsáveis. Mas é necessário afirmar que nunca encarei a atividade administrativa como o ponto máximo da minha carreira. É na sala de aula e no laboratório de biologia e genética de peixes que sempre encontro o sentido da minha vida acadêmica, e onde tenho ensinado e aprendido muito todos esses anos. Acredito no sinergismo entre o ensino da graduação e da pós-graduação. Sinceramente, não separo as duas coisas. Ensinar o método científico a um aluno de mestrado, por exemplo, tem basicamente o mesmo sentido do ensino da estrutura e funcionamento da célula para um aluno de graduação. Mas, como disse Barthes em sua aula, há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe. Isso se chama pesquisa. Vem talvez agora a idade de uma outra experiência que tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que ousarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia: sapiência. Nenhum poder, um pouco de saber,
um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível, que foi o que eu falei para vocês, que agora eu estou na tranquilidade, né? Acreditem, é muito bom ter chegado ao máximo do sabor possível como professor da Unesp. E vocês podem chegar a isso também. Enfim, nesses tantos anos de atuação profissional, posso dizer que, olhando para trás, vejo que era isso mesmo que eu queria fazer na vida. Trabalhar como professor, pesquisador e, enfim, fazer pesquisa em genética de peixes. Vocês viram lá, nas referências que ela deu, que eu fui por insetos, fui para anfíbio, fui cair nos peixes. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com esse material. Eu gosto de pescar e aprecio um bom prato de peixe. Então eu gosto de pescar, de comer e de trabalhar. Os alunos até falam que a gente come material e métodos lá no laboratório, né? Então, nesse sentido, parece que eu estou sempre de férias. E, na verdade, eu estou mesmo. A minha mulher fala isso, você está sempre de férias. Isso, quando ela vê que quando passa aquele filme na Fish TV lá, os caras pescando, eu estou lá assistindo também, né? Quer dizer, então como dizem, junto à fome com a vontade de comer, né? Quando se tem a sorte de poder trabalhar com o que se gosta, o tempo parece passar até depressa demais. Pensando nesses anos de trabalho gratificante, arrisco afirmar que, se não houvesse a aposentadoria compulsória, não me aposentaria. Gosto muito do que faço e faço por prazer. E eu encerro aqui, como eu disse, ia ser breve, citando Tiago de Mello numa frase que coloquei na minha tese de livre docência e que resume isso tudo e para mim é sempre atual. Eu trabalho o tempo inteiro e não me canso, porque trabalho cantando na construção da manhã